Olá! Você que é profissional das ciências agrárias, que deseja melhorar os experimentos que você monta, que pretende evoluir na análise e interpretação dos seus dados e que quer entregar resultados impactantes provenientes dos seus experimentos, você está no lugar certo. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Leonardo Peixoto. Eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Tenho mestrado e doutorado em genética e melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa. Também fiz pós-doc também na Universidade Federal de Viçosa. Trabalhei 3 anos como Data Scientist Specialist na Monsanto e depois na Bayer. E há mais de 6 anos tenho a minha empresa de análise de dados, a Analyse, e trabalho há mais de 12 anos com análise de dados. E hoje você está iniciando a sua jornada no meu evento, no meu curso chamado Maratona da Estatística Experimental. E eu quero te explicar passo a passo como essa maratona funciona, para que você não perca nenhum momento e que você não seja apenas uma pessoa assistindo, como alguém que assiste uma partida de futebol e quando acaba, acabou. Eu não quero que você seja essa pessoa, eu quero que você assiste, faz no seu computador e pratica depois na sua vida profissional. Então vamos lá. Você que está matriculado na maratona, e se você ainda não se matriculou, já passou da hora de se matricular, você vai receber na sexta-feira, antes de começar a maratona, ok? Na sexta-feira, você vai receber uma aula chamada Introdução ao Software R. Léo, por que essa aula? Porque durante a maratona eu utilizo um software chamado R. E eu sei que muitos nunca utilizaram esse software. Por que eu uso o R? Porque o R é um software gratuito, então a gente não precisa de licença para rodar o R. Ele é um open source, ou seja, tudo que eu quero fazer dentro dele eu consigo, principalmente a parte de automatização de análise que nós vamos ver dentro da maratona. E ele é o software mais utilizado no mundo. Então, para você que vai publicar artigo científico, ele é aceito em qualquer revista do mundo. E mesmo dentro da empresa, quando você fala que você fez as suas análises dentro do software R, as pessoas têm uma confiança maior nos seus resultados. Então, essa aula que você vai receber na sexta-feira, você vai assistir apenas se você nunca trabalhou no R. Se você já trabalha no R, esquece, não precisa assistir. Pode apenas esperar a maratona começar na segunda, tá bom? Bom, a maratona ela é composta por 5 aulas, que são aulas gravadas, ok? E você vai receber o link dessas aulas às 9 horas da manhã do respectivo dia que elas acontecem. Então agora eu vou te explicar um pouquinho sobre cada aula. Na segunda-feira, você vai aprender como calcular de forma estatística o número de repetições do seu experimento. E a aula é toda abordada no número de repetições, mas isso também serve para você que monta experimento em vários locais, ou seja, calcular o número de locais do seu experimento. E também para quem não tem um experimento com delineamento que vai calcular amostras. Então você pode utilizar para fazer o cálculo do número de amostras que você precisa. Além disso, eu vou te ensinar como gerar uma planilha automática dentro do R. Ou seja, a planilha que você vai usar para coletar os seus dados para depois aquela planilha você colocar dentro do software para rodar as análises. E também vou te ensinar como gerar um croquis automático. Você sabe que precisa ter repetição e casualização no experimento. E eu vejo muita gente ainda fazendo sorteio manual. O R faz isso automático para a gente. E eu vou te ensinar isso tudo na aula 1. Na aula 2, que você vai receber na terça-feira, às 9 horas da manhã, eu vou te ensinar as 4 etapas que compõem o pré-processamento de dados.
O pré-processamento ele é importantíssimo para realizar a análise de dados de qualidade, mas infelizmente ele é negligenciado pela maioria dos pesquisadores. O pré-processamento ele é composto pela estatística descritiva, esse provavelmente você já ouviu falar, que é o cálculo de média, de mínimo, de máximo. Depois vem a identificação e remoção de outliers, esse também você deve realizar, né? A terceira etapa é a imputação dos dados. Essa etapa é muito utilizada para quem tem grandes bancos de dados. Muita gente faz imputação simplesmente substituindo a média. E eu vou te provar que isso é um erro gravíssimo que você está fazendo com o seu arquivo de dados. E a quarta etapa é a padronização dos dados, que é utilizado para estatísticas bem específicas como análise multivariada. Na quarta-feira você vai receber o link para a aula 3, onde eu vou te ensinar a analisar os seus dados. Então nós vamos fazer uma análise de variância e um teste de comparação de média. Mas o mais importante, que analisar é muito fácil. O mais importante é que eu vou te ensinar a interpretar os resultados da sua análise de maneira correta, para que você tenha confiança naquilo que você está falando. E além disso, você vai aprender a fazer essa análise automática, ou seja, se você tem uma variável ou se você tem 100, tanto faz. Você vai conseguir fazer com R de forma automática. Na quinta-feira, você vai receber o link da aula 4. Nessa aula eu vou te ensinar a fazer gráficos de qualidade, gráficos impactantes utilizando o R. Gráficos que muitas vezes não é possível fazer em outros softwares, ou quando é possível, demora muito tempo. E eu vou te ensinar a fazer em questão de minutos esse gráfico e também de forma automática, ou seja, um gráfico para cada variável, independente se eu tenho uma ou se eu tenho 100. E na sexta-feira você vai receber o link da aula 5. E para mim é a aula mais importante. O que eu te mostro da aula 1 à aula 4 é uma amostra da minha metodologia ciclo do experimento. E na aula 5 nós vamos destrinchar o ciclo do experimento, que é composto por 6 etapas: identificação do objetivo, elaboração e mapeamento do experimento, condução do experimento e coleta de dados, pré-processamento de dados, análise de dados e interpretação e entrega dos resultados. Eu vou te ensinar o passo a passo dentro do ciclo, para que você melhore muito a eficiência dos seus experimentos, para que você analise os dados de forma correta e para que você entregue resultados impactantes, seja no formato de artigo científico, seja no formato de apresentação dentro da empresa que você atua. E eu gosto de trabalhar dentro da maratona, apesar das aulas serem gravadas, tendo uma grande interação com os alunos, para que a gente faça desse evento o mais próximo possível de um evento ao vivo. Então, você já deve ter entrado para o nosso grupo de WhatsApp, mas além do grupo de WhatsApp, você vai receber um e-mail com o meu número de WhatsApp pessoal. E durante a semana do evento, eu quero que você entre em contato comigo diretamente para tirar todas as suas dúvidas. Eu não quero que você finalize a maratona lotado de dúvidas. Pode conversar comigo a qualquer momento. É claro que são muitos alunos. Então, às vezes, eu não consigo responder na hora que você manda a mensagem, porque quem responde sou eu, não é a minha equipe. Ok? Isso é para garantir a maior interatividade possível entre eu e você. Bom, acho que eu te expliquei tudo com esse vídeo, mas se você tiver dúvida, me envie um e-mail, me envie um WhatsApp, eu teria o maior prazer de conversar com você. No mais, te vejo durante a maratona da estatística experimental. Até lá!